Oi, eu sou a professora Bruna e hoje falarei sobre os principais biomas do mundo. Assistam ao vídeo com muita atenção e façam as anotações no caderno de vocês para ajudar na hora de fazer a atividade e revisar o conteúdo. Antes de começar o conteúdo novo, vamos revisar um pouco a aula anterior. Os biomas, eles são definidos pela sua fauna, ou seja, pelos animais, pela sua flora, que são as plantas, pelo seu clima e pelas suas condições geológicas. Em resumo, um bioma é o conjunto formado pela fauna e flora de uma grande região, com clima e condições geológicas semelhantes. E por qual motivo existem tantos biomas diferentes? Isso ocorre pela combinação daqueles três fatores: a quantidade de luz do sol disponível. Quanto mais luz, mais quente tende a ser o bioma, e quanto menos luz, mais frio. O relevo e a altitude, que são o formato da superfície do planeta. Lembrando que quanto maior a altitude, menor quantidade de ar disponível nós temos e mais frio tende a ser o bioma. E por último, a umidade, que é a quantidade de água disponível no ambiente. Quanto mais água, mais plantas tende a ter o bioma, e quanto menos água disponível, menos plantas. Sabendo disso, vamos falar sobre os biomas do planeta. Existem 6 grandes biomas mundiais no planeta: a tundra, a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos. Só fazendo um parêntese, existem outras formas de organizar os biomas mundiais, mas nós trabalharemos esses 6. A distribuição dos biomas no planeta está relacionada à vegetação, que são os tipos de plantas, e ao clima predominante naquela região. Um dos fatores que influencia o clima diretamente é a quantidade de luz do Sol que chega à superfície. Os biomas mais próximos à linha do Equador, que é a linha imaginária que passa horizontalmente pelo centro do planeta e o divide em hemisfério norte e sul, recebem mais luz. As regiões entre o Equador e os polos, ela tem uma luminosidade média. Já os polos do planeta recebem pouca luz solar, e isso influencia na temperatura do ambiente. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente tende a ser o ambiente, e quanto mais próximo aos polos, mais frio ele tende a ser. Hoje, nós falaremos sobre 3 grandes biomas mundiais: a tundra, a floresta boreal, ou também chamada de taiga, e a floresta temperada. Então, comecemos falando sobre a tundra. E ela se localiza ao norte do planeta, próximo ao Polo Ártico, se estendendo por regiões como o Alasca, o Canadá, a Groenlândia, a Noruega, a Finlândia e a Suécia e a Rússia. Ela está localizada em uma região com baixa luminosidade e isso faz com que o clima seja muito frio durante todo o ano. As temperaturas dessa região podem chegar a 50 graus negativos no inverno e 12 graus positivos no verão, ou seja, mesmo nas épocas mais quentes, ainda é muito frio para os nossos padrões brasileiros. Devido ao frio constante, a água ela não evapora em quantidade suficiente para formar chuvas. O ar ele é muito seco e praticamente não chove nessa região, e isso dificulta o crescimento das plantas. Como nós podemos ver na imagem, só existem plantas pequenas. O relevo é formado por planícies, ou seja, regiões planas e retas, e por montanhas. O nome tundra vem da palavra tundar, que é uma palavra do idioma antigo lapônico, que era falado em países europeus, como a Suécia, a Finlândia e a Noruega, e tundra significa planície sem árvores. Reforçando, o frio e o ar seco, eles dificultam o crescimento das plantas, que se desenvolvem durante o período de verão. Além disso, o solo da tundra ele é congelado e chamado de permafrost. Palavra em inglês que pode ser entendida como sempre congelado. E as raízes não conseguem ir muito fundo. Assim, temos pequenas gramíneas e musgos como principais plantas desse bioma. Os animais da tundra, eles possuem adaptação ao frio, para resistir ao inverno rigoroso. Algumas dessas adaptações são muitos pelos no corpo, camada de gordura que protegem do frio e a camuflagem na neve por meio da cor branca de seus pelos ou penas. Entretanto, alguns animais só ficam na tundra durante o verão.
época mais quente e migram, ou seja, se deslocam para outros lugares durante o inverno, fugindo do frio. Alguns exemplos de animais da tundra são o urso polar. Ele possui muito pelo e gordura para resistir ao frio, além de ter uma cor branca que ajuda ele a caçar sem ser percebido na neve, e ele é o maior carnívoro da Terra. Também temos as renas, que são famosas nas histórias por carregar o trenó do Papai Noel, e ela normalmente anda em grandes grupos, o que ajuda a se proteger de predadores como lobos e ursos. Temos a raposa do Ártico, que durante o inverno ela fica com a coloração branca para se esconder na neve e já no verão ela desenvolve uma pelagem marrom que a ajuda a se esconder na vegetação. E também temos a coruja das neves, que é ótima em se camuflar nas neves. Vamos falar agora de floresta boreal ou taiga. Esses dois nomes são utilizados para definir esse bioma. Nós podemos encontrá-la em regiões como o Alasca, o Canadá, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e a Rússia. Ela se encontra em uma região com baixa luminosidade e ainda é um ambiente muito frio, mas atinge temperaturas um pouco mais altas que a tundra. Lá, as temperaturas elas variam de menos 50 graus a 20 graus positivos. E há duas estações bem definidas, assim como na tundra, um inverno muito frio e um verão um pouco mais quente. O inverno ele é muito seco, com grandes tempestades de neve. Já o verão ele é um pouco mais úmido, mas ainda com poucas chuvas, e o solo ele descongela durante o verão. Por causa disso, as florestas conseguem se desenvolver nas planícies. Assim como na tundra, pode haver muitas montanhas na floresta boreal. A vegetação da taiga, ou floresta boreal, é formada principalmente por coníferas, que são árvores em formato de cone, que são as famosas árvores de Natal, chamadas de pinheiros ou abetos. As coníferas, elas têm uma adaptação muito interessante, que são folhas em formatos de agulha, ou chamadas de folha acicular, e esse formato ele permite que elas resistam melhor ao frio. Na floresta boreal ou taiga, há uma diversidade de animais maior do que na tundra. Muitos são adaptados ao frio ou migram para regiões mais quentes durante o inverno também. Alguns exemplos são o urso pardo, a coruja orelhuda, que também é conhecida como mocho, e apesar desse nome, coruja orelhuda, essa estrutura não é uma orelha, são penas que dão a aparência de uma orelha. Também encontramos alces. O alce ele é um mamífero que pode chegar a 2 metros de altura. E percebam que a cor predominante dos animais é o marrom, porque essa cor ajuda eles a se esconderem nas florestas. Como eu disse anteriormente, alguns animais migram. Um exemplo é a borboleta monarca. Ela vive nas florestas de pinheiro do Canadá durante o verão e, quando chega o inverno, elas voam em direção ao México, por cerca de 5.000 quilômetros, para buscar regiões mais quentes. Nas florestas boreais, também encontramos mais fungos, que se desenvolvem devido à presença das árvores, e os fungos, assim como as bactérias, decompõem a matéria orgânica, como troncos e folhas caídas no chão. Agora, vamos fazer uma breve pausa para que você anote a palavra-chave da aula, que é inverno. Anotou? Vamos continuar. Agora, vamos falar no nosso terceiro bioma, que é a floresta temperada. Ela se estende por países como os Estados Unidos, pelo continente europeu, pelo oeste da Ásia, assim como o leste da Ásia, em países como a Coreia do Sul, o Japão e a China, e também encontramos no hemisfério sul, ali na Austrália e na Nova Zelândia. Ela está localizada em uma região de luminosidade média e, por isso, possui temperaturas mais altas que os biomas anteriores.
Lá, a temperatura varia de 30 graus negativos no inverno a cerca de 30 graus positivos no verão, em média. Há 4 estações bem definidas: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Vamos ver cada uma delas? Começando pela primavera, que é uma estação de temperaturas amenas e úmida, tem chuvas nesse período, e ela é chamada de estação das flores, porque é quando as plantas da região produzem as flores para que elas se reproduzam. Já o verão é a estação mais quente, e nela as plantas se desenvolvem bem também. No outono, as temperaturas começam a cair, ficando mais frio, e as folhas das árvores começam a ficar amareladas e cair. O solo é enriquecido por essas folhas que caem, e ao sofrerem a decomposição pela ação dos fungos e bactérias, os nutrientes são devolvidos para o solo e isso favorece o crescimento das plantas. Por fim, o inverno. Nessa estação, as temperaturas caem muito e podem ocorrer as tempestades de neve. O relevo das florestas temperadas é muito variado. Algumas regiões são formadas por planícies, outras por montanhas. Há uma variedade muito grande de vegetais. Algumas espécies presentes nessas florestas são o carvalho, como você vê na imagem, a cerejeira, essas árvores belíssimas, a castanheira, que produz a castanha portuguesa, e os pinheiros. Há também uma grande variedade de animais, com muito mais espécies que na tundra e na taiga. Alguns exemplos são a raposa vermelha, que é encontrada na América do Norte, Europa e na Ásia, e o panda vermelho, que é encontrado ali na Ásia, ele é nativo da Ásia. Alguns animais comuns em desenhos animados e filmes dos Estados Unidos são encontrados nesse bioma, como os esquilos e os pica-paus. Também há a presença de ursos negros e pandas gigantes na China. Essas florestas também possuem uma grande variedade de espécies de aves, como as tagarelas e os perus. Além disso, o clima mais quente favorece o desenvolvimento de muitos insetos, como os besouros, as abelhas e as borboletas. Existe também uma enorme diversidade de fungos que crescem na matéria orgânica, como os restos de folhas e de troncos. Vamos relembrar que hoje nós aprendemos sobre 3 grandes biomas do planeta, que foram a tundra, a floresta boreal ou taiga e a floresta temperada. Eu sei que são muitas informações, então se for necessário, assista ao vídeo novamente, faça suas anotações e caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estarei te respondendo. Obrigada e até a nossa próxima aula.